Ao vivo. Boa tarde a todos. Hoje damos continuidade à série de webinários PensaBio SBI, nosso segundo webinário. Hoje, então, o tema vai ser o Bringing the Power of Cytophy to COVID Research, pelo Dr. Vinícius Mota. Antes de começar o nosso tema propriamente dito, eu gostaria, então, de introduzir a PensaBio para os que ainda não nos conhecem. A PensaBio é um membro do grupo PensaLab, um grupo que já está há mais de 25 anos no mercado, e a PensaBio, ela oferece soluções focadas na área de ciências da vida, especificamente provendo soluções para diagnóstico e pesquisa. Próximo, por favor. E não somente nós oferecemos as soluções, mas a PensaBio conta com uma infraestrutura completa. Nós oferecemos, então, suporte técnico, serviço e engenharia, diversos cursos, soluções customizadas, desenvolvimento de aplicação, e nós contamos com um time qualificado de mestres e doutores. Próximo, por favor. O nosso portfólio, ele vem continuamente expandindo, e nós contamos, então, nós representamos numerosas empresas em diferentes áreas, incluindo, então, empresas que oferecem soluções para as áreas de genômica, biologia molecular, imunologia e biologia celular, bem como nanobiotecnologia e bioquímica. E hoje, então, a gente vai trazer uma das soluções oferecidas pela empresa Fluidigm, e para isso, nós temos o orgulho de trazer, então, o Dr. Vinícius Mota. Eu gostaria, antes dele tomar a palavra, de introduzir o Vinícius, que completou seu doutorado na Universidade de Umeå, na Suécia, especificamente na área de imunogenética do diabetes tipo 1. O Vinícius, ele fez pós-doutorado na Universidade de Toronto e trabalhou como pesquisador na Princess Margaret Hospital em imunomonitoramento de pacientes com câncer submetidos à imunoterapia com inibidores de checkpoint. Em 2015, ele começou a trabalhar na McGill University, no Canadá, onde implementou a citometria de massa tanto para células em suspensão, quanto para análise de tecidos. E nesses 2 anos e meio que ele esteve na McGill, ele gerenciou a Core Facility e deu suporte para os projetos de citometria de massa. E hoje, o Vinícius trabalha como especialista de aplicações na Fluidigm, e já há 3 anos. Então, o Vinícius tem um know-how muito grande de citometria de massa, e eu venho aqui agradecer a presença do Vinícius e passar a palavra para ele. Obrigada, Vinícius. Obrigado, Fernanda. Deixa eu pegar só minha câmera aqui. Obrigado de novo aí, Fernanda, pela introdução. De novo, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês nesse webinar. Como a Fernanda disse, o meu nome é Vinícius, eu trabalho na Fluidigm já há 3 anos. Eu estou baseado aqui em Montreal, no Canadá, e eu dou suporte, então, para a citometria de massa para as contas no leste do Canadá, no meio-oeste dos Estados Unidos e também no Brasil. E é um prazer estar hoje aqui com vocês para apresentar um pouco de citometria de massa e mostrar também como a citometria de massa tem sido usada em estudos clínicos do COVID-19 para o entendimento da resposta imune ao vírus e também entender melhor a diferença entre quadros leves e graves da doença. E os slides estão em inglês, espero que não seja um problema para vocês acompanharem, mas eu darei o webinar em português, então acho que não vai ser muito problema para vocês. E eu pensei em iniciar a apresentação agora com uma rápida introdução à citometria de massa e mostrar também as diferentes aplicações
que são únicas para a citometria de massa. E, por último, comentarei alguns estudos clínicos do COVID-19 que usaram citometria de massa para melhor entender a resposta imunológica, né, numa abordagem agnóstica com o objetivo de descobrir novas populações celulares ou mecanismos relacionados à gravidade da doença, uma vez que a citometria de massa propicia, então, a marcação de células e o estudo de células com mais de 40 parâmetros simultaneamente. Deixa eu ver se... Não, ok, desculpa, acho que não estava avançando. O sistema imune tem uma variedade enorme de tipos celulares, com diferentes funções, diferentes tecidos, né? E para estudar o sistema imune, esses tipos celulares precisam ser identificados, caracterizados e quantificados de uma maneira a fim de entender melhor a resposta imunológica, né, a micro-organismos, mesmo na autoimunidade ou durante a resposta a um câncer. Então, a fim de caracterizar os principais tipos celulares, por exemplo, do sistema imune, de uma forma geral, a gente precisa entre 8 a 10 marcadores para fenotipar essas células. E não só fenotipar as células, as principais células do sistema imune, mas também entender a função que essas populações exercem durante uma resposta imunológica ou durante um quadro de autoimunidade, que é um número ainda maior de marcadores, por exemplo, marcadores para citocinas intracelulares, ou fatores de transcrição, ou proteínas de sinalização, como proteínas fosforiladas. Então, tecnologias que permitem estudar células, em geral, do sistema imune também, analisando vários parâmetros simultaneamente, são de extrema importância para o entendimento do funcionamento do sistema imune. Em citometria de fluxo tradicional, utiliza-se, então, o fluorocromo ligado a um anticorpo, e que, devido às características físico e química dos fluorocromos, limita o número de parâmetros que podem ser estudados simultaneamente em uma única célula, né? Os fluorocromos, por exemplo, eles emitem fluorescência com uma grande variação no comprimento de onda, o que resulta, então, numa sobreposição muito grande entre os diferentes fluorocromos. Então, para você, então, como é que se diz? A fim de usar esses fluorocromos, então, é necessário corrigir essa sobreposição para quantificar a emissão de cada fluorocromo corretamente e eliminar essa sobreposição que pode contribuir com resultados errôneos. Essa correção é denominada compensação e que, na verdade, é uma equação matemática que corrige, então, essa sobreposição dos fluorocromos e que possibilita você, então, quantificar cada fluorocromo corretamente, dado que eles se sobrepõem. Essa correção, ela funciona bem, mas também produz erros nas medidas originais, né, quando as células estão sendo medidas e avaliadas. Quanto maior o número de fluorocromos usados simultaneamente no painel de anticorpo, mais difícil é a compensação e também a habilidade de quantificar cada fluorocromo com precisão e sem erros. Portanto, as características físicas e químicas, físico-química dos fluorocromos limitam, então, o número de parâmetros que podem ser estudados simultaneamente de uma forma mais acessível a vários usuários, pela essa sobreposição e dificuldade de montar painéis de anticorpo. Em citometria de massa, ao invés de fluorocromos, os anticorpos são conjugados com isótopos de metais pesados. Os anticorpos e os clones são os mesmos usados em citometria convencional. Isso não muda, só o fato deles agora estarem conjugados a metais. No entanto, a quantificação desses metais é feita através de espectrometria de massa, que quantifica cada isotopo de metais com uma grande resolução, sem sobreposição entre eles ou interferência durante a quantificação, como eu vou mostrar nos próximos slides. O resultado dessa quantificação dos metais feito com espectrometria de massa, no final das contas, é o mesmo formato que de uma citometria convencional, que é o arquivo FCS.
Nesse sentido, a análise de dados da citometria de massa pode ser realizada em qualquer software que é capaz de ler o formato FCS, e também é muito similar à análise à citometria convencional. Por exemplo, nesse slide, a gente ilustra aqui a precisão como cada isotopo de metal é quantificado em citometria de massa em uma resolução de 1 Dalton, e como você pode ver, sem muita sobreposição entre eles. Então, a quantificação, a resolução é muito alta, com mínima interferência de cada metal isotopo em outro canal de detecção. Então, cada isotopo é quantificado com uma intensidade também muito similar, o que facilita montar painéis de anticorpo. Fluorocromos, ao contrário, também tem uma diferença muito grande na intensidade de emissão. Por exemplo, se você compara o FITS, né, com o PE também, você vê que tem uma diferença na intensidade de emissão. Isso não acontece com os isótopos de metais pesados. São, basicamente, uma intensidade muito similar. E os isótopos usados em citometria de massa também não estão presentes, né, em sistemas biológicos, são metais pesados. Dessa forma, nós não temos nada relacionado a background ou qualquer coisa similar ao que seria a autofluorescência que existe em citometria convencional. Essas características, então, permitem que o estudo de células com mais de 50 parâmetros, simultaneamente, sem a necessidade de compensação ou correção das medidas das quantificações desses isótopos de metais pesados. E os dados obtidos, então, vão ser seus dados finais, sem qualquer manipulação matemática, com correção matemática das medidas. Os dados que você tem, que você gera, os dados que você vai ter. Esse slide é só para mostrando a tabela periódica, e aqui em rosa, só mostrando quais são os vários isótopos de metais pesados que são atualmente usados em citometria de massa, mas o que eu queria destacar aqui é que esses isótopos, na verdade, eles não são radioativos, então não emitem radiação, são isótopos estáveis. E como eu disse anteriormente, também não está presente em sistemas biológicos, então nós não temos background ou autofluorescência. Como que funciona rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes, mas rapidamente, como que funciona, então, a citometria de massa? Bom, as suas células são, então, você faz a marcação das suas células em suspensão, muito similar ao que você faz com a citometria de fluxo normal. Essa célula em suspensão, então, vai ser introduzida no sistema, na espectrometria de massa, em direção ao plasma. Na verdade, tem um plasma, é uma espectrometria de massa por plasma, e o plasma, na verdade, é uma fonte muito quente, por volta de 5.000 kelvins, e que, na verdade, é a temperatura da superfície do Sol, vamos dizer. E todas as moléculas da célula, elas, então, vão ser atomizadas e ionizadas. Então, você tem agora uma nuvem de íons formada para cada célula. Essa nuvem de íons, então, passa primeiramente por um filtro. O objetivo desse filtro é eliminar os íons que têm baixo peso molecular e enriquecer, então, essa nuvem de íons só para os metais pesados, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio. Todos esses íons vão ser filtrados, e aí você vai ficar, então, com uma nuvem de metais pesados, que é o que você usou para marcar o seu anticorpo. Então, esses íons de metais pesados vão agora viajar numa câmara de vácuo. Então, nessa hora, os metais leves, eles vão viajar mais rápido e chegar ao detector mais rápido, enquanto os metais pesados vão demorar mais para atingir o detector. E com isso nós conseguimos quantificar cada metal com precisão e resolução de 1 Dalton. Vale a pena destacar que a citometria de massa tem um único detector. O único detector vai quantificar todos os seus metais, todos os seus tags dos seus antibodies, dos seus anticorpos.
Enquanto citometria convencional, você tem vários detectores, onde você faz a calibração da voltagem, etc. Em citometria de massa é um único. O que ajuda, então, na padronização dos seus ensaios, da sua aquisição das suas células dia após dia, ou entre diferentes instituições que também têm citometria de massa. E, no final, esses metais são quantificados e gera, então, uma matriz numérica, onde cada linha é uma célula e cada coluna seria um parâmetro, seja, por exemplo, CD4, CD8, e a respectiva intensidade. Isso, então, é transformado, convertido no arquivo FCS, que pode, então, ser analisado como qualquer outro citometria convencional. Bom, eu queria só, nos próximos 2 slides agora, eu gostaria de ilustrar o fato que em citometria de massa não há necessidade para compensação, ou seja, você não precisa gerar o que a gente chama de single standing controls para corrigir a sobreposição nas medidas, como ocorre em citometria convencional. Nesse exemplo aqui, eu vou comparar um painel de 22 anticorpos entre citometria de massa com citometria que usa fluorocromo. Nesse caso, você tem os diferentes fluorocromos e aqui os diferentes anticorpos. Em citometria de massa, os anticorpos, então, são marcados com diferentes isótopos. Se você olhar na matriz de o que a gente chama de sobreposição, matriz sobreposição, aqui nas linhas você tem o fluorocromo e nas colunas você tem o canal de detecção. Você vê que um fluorocromo pode ser detectado em vários diferentes canais, não é em um canal único, porque ele é emitido, a emissão do comprimento de onda é muito variável e acaba sendo detectado em diferentes canais que seriam para outros fluorocromos. E muitos deles aqui, como você pode ver, tem uma semelhança muito grande, de 80%, 70%. Então, você precisa aplicar uma correção matemática usando essa matriz complexa para poder ter os seus resultados. Em citometria de massa, isso não existe. Como eu disse, os metais são detectados com um Dalton de resolução e, basicamente, eles não interferem ou são detectados em outros canais. Por exemplo, aqui seriam os metais e esse aqui seriam os respectivos canais onde os metais são detectados. Então, por exemplo, se nós pegarmos o 165, quer dizer, um metal isotopo 165 Daltons, ele só basicamente é detectado no próprio canal dele, ele não é detectado em nenhum outro canal. Às vezes acontece, eu não vou entrar em detalhes, porque esses isótopos são purificados do mesmo metal, por exemplo, você vê 154 SM, 149 SM, eles vêm do mesmo metal e são purificados. Você vai ver, então, uma certa impuridade que não é tão puro, então 1%, menos de 2% desse metal pode ser detectado, então, o outro canal. Então, como você vê, não tem muita sobreposição, e por isso, e quando há um pouco de sobreposição, é muito baixo, é 1%, 2%, 3%. Então, por isso, não há necessidade de compensação em citometria de massa. Em citometria de massa, então, fornece as ferramentas necessárias tanto para a pesquisa de novas descobertas, né, como a padronização necessária para a reproducibilidade em estudos de ensaios clínicos, porque também tem a capacidade de detecção de mais de 50 parâmetros, uma sobreposição mínima. E a Fluidigm também possui um catálogo vasto de anticorpos já conjugado. Nós também temos painéis de anticorpos já otimizados, 28, com número de anticorpos entre 8 e 34 anticorpos em cada painel. E como eu vou falar um pouquinho mais para frente, a possibilidade também de usar a estratégia de multiplexing, ou seja, agrupar amostras para fazer o staining num único tubo. Eu vou falar mais para frente uma das características de citometria de massa. Queria agora falar um pouquinho, só ilustrar o número de publicações que tem usado citometria de massa, né? O Fluidigm compilou esses números
como você pode ver, só nos últimos 3 anos, nós temos hoje um total de 1.334 publicações analisadas em junho. Quer dizer que citometria de massa hoje não é uma tecnologia de risco, ela é acessível a todos, tem sido usado em vários estudos, vários laboratórios, é bem estabelecida, e só nos últimos 3 anos nós tivemos mais de 800 publicações. E um fato interessante que relata também o quanto é fácil, de uma certa forma, fazer painéis de anticorpos com mais de 30, 40 anticorpos. Você pode ver que mais de 65% das publicações nos últimos 3 anos que nós analisamos, mais de 65% da publicação usa mais que 30 ou 35 parâmetros em citometria de massa. Não só publicações em geral, mas a citometria de massa também tem sido muito usada, ou vem crescendo a utilização dela em ensaios clínicos, como vocês podem ver aqui. Por volta de 160 diferentes ensaios clínicos têm usado a citometria de massa como um parâmetro para gerar os resultados durante os ensaios clínicos. E aqui você vê que a citometria de massa também tem sido usada para vários tipos de aplicações, como imuno-oncologia, atualmente o COVID-19, também vacinas e outras aplicações em ensaios clínicos. Então, uma tecnologia que hoje a gente pode dizer que está estabelecida, ela é acessível a todos e é fácil de se fazer, então, aí, painéis de anticorpos com mais de 30, 35 marcadores. Aqui um outro slide mostrando, então, diversas aplicações que vêm sendo usadas, massitômetro como simples fenotipagem, análise de sinalização e transcrição, assim como também em imunologia, câncer, vacina e célula-tronco. Bom, agora eu queria falar um pouquinho do barcoding, que, embora existem várias outras aplicações em citometria de massa, eu não vou poder falar todos aqui, mas eu acho o barcoding é uma das coisas que funcionam muito bem em citometria de massa e é muito difícil reproduzir em citometria convencional. Então, basicamente, poderíamos dizer que é quase o único em citometria de massa, principalmente pelo requerimento de ter a possibilidade de ter vários parâmetros possíveis de analisar, né, vários canais, sem a necessidade de comprometer um ou outro marcador, porque nós temos, na verdade, no sistema, nós temos até 135 canais abertos que podem ser utilizados. Como que funciona o barcode? Basicamente, cada amostra, ela vai ser, primeiramente, todas as células na amostra, elas vão ser marcadas com três metais diferentes e que a combinação desses 3 diferentes metais é único. Então, por exemplo, você vê aqui na amostra 1 ou na amostra 2, eles têm um único code, né, que você pode falar um código. Então, todas as amostras, entre 20 e 35 amostras, por exemplo, podem ser primeiramente marcadas com esse único código, depois essas 20 amostras, 30 amostras, vão ser todas misturadas em um único tubo, e quando essas células são misturadas em um único tubo, você pode fazer, então, a marcação de todas as células, de todas as amostras do seu estudo, com um único coquetel de anticorpos. Então, você faz todos os scans de todas as amostras em um único tubo e também adquire um único tubo. No final, você vai ter, então, um FCS, um arquivo FCS, que contém todas as células coletadas. Tem um algoritmo de computador, então, que vai olhar todos os eventos nesse FCS file e vai identificar o code, a marcação que cada célula tem, e dependendo da marcação que ela tem, ele vai fazer, então, um debarcoding, decodificação, e aí você, então, vai ter, no final, 20 ou 30 diferentes FCS files, como se você tivesse adquirido essas amostras separadas. Então, você pode analisar todas essas 20, 30 amostras de uma certa maneira, de como você sempre analisou,
mas com a vantagem de que todas as células de todas as amostras foram marcadas num único tubo, adquirida num único tubo. Nesse exemplo aqui, foi um pôster que a Fluidigm apresentou num congresso, onde nós usamos, então, a estratégia de barcode, e nesse caso, nós temos 7 diferentes metais, então 106, 110, 111, o peso molecular deles, 112, 113, 14, 16, e esses metais, então, são combinados 3 a 3, faz uma combinação 3 a 3, formando esses códigos únicos. Então, dá para formar 35 diferentes códigos. Então, cada amostra, 35 amostras, né, elas são primeiramente marcadas com 3 metais únicos, formando um código único. Depois que todas essas 35 amostras são marcadas, todas as células nessas 35 amostras são marcadas, você então pode misturar todas elas, botar num único tubo, e aí aqui um exemplo de 3 marcadores, mas você pode fazer 35, 37, 40 anticorpos, e o seu stain vai ser feito, a marcação das suas células de todas as suas amostras vai ser feito em um único tubo. Então, acho que você pode entender a vantagem nesse sentido de usar o barcode. Primeiro, o erro em pipetagem, se você faz, então, a marcação individual, você está propenso a fazer um erro de pipetagem, mas agora todas as amostras estão juntas, então todas as células, todas as amostras vão ser marcadas com a mesma concentração de anticorpo. A outra vantagem, em vez de lavar, fixar 35 tubos, botar na centrífuga 35 tubos, você vai colocar só um único tubo. Então, essa é uma das grandes vantagens também, uma das aplicações que são únicas também da citometria de massa e ajuda, então, a minimizar variações técnicas durante a pipetação, ou aquisição, ou lavagem da célula. Agora, voltando um pouquinho, saindo um pouquinho do que é específico para a citometria de massa, eu queria aproveitar o tempo para discutir um pouquinho um dos nossos produtos, que é o MaxPar Direct Immune Profiling Kit. O MaxPar Direct Immune Profiling Kit foi lançado em 2019 com a intenção de facilitar estudos clínicos que precisam de imunomonitoramento. Eu acho que, principalmente antes do COVID, na área de câncer, com imunoterapia, onde pacientes são tratados com anticorpos, por exemplo, alguns pacientes respondem bem, têm uma resposta longa e não precisam de quimioterapia mais, porque o sistema imune agora acabou reconhecendo e matando o tumor, mas por volta de, isso funciona em 20% dos pacientes, geralmente. Então, entender por que alguns pacientes respondem bem à imunoterapia e outros não, uma das necessidades seria, então, monitorar o sistema imune desses pacientes. A Fluidigm, então, lançou, em 2019, baseado em publicações e opiniões de outros laboratórios, uma coleção de marcadores, nesse caso, 30 marcadores, 30 anticorpos, e esses 30 anticorpos já são premix, né, já estão juntos, e no formato liofilizado, o que a gente fala dry pellet. Então, todos os anticorpos estão em um único tubo, estão liofilizados. A única coisa que você precisa fazer é adicionar a sua amostra, incubar por 30 minutos, fazer as lavagens, e você tem, então, num caso de um ensaio clínico, a possibilidade de fazer marcação de PBMC ou sangue diretamente adicionando as amostras, sem precisar diluir os seus anticorpos. Como vocês podem apreciar, isso leva, então, a uma padronização maior dos estudos clínicos. Não só isso, mas a Fluidigm também desenvolveu um software específico para analisar todos esses marcadores e identificar 37 populações imunes que você quantifica, analisa e caracteriza usando, então, um algoritmo que analisa todos esses dados em apenas 5 minutos. Então, uma solução para ensaios clínicos, por exemplo, de imunomonitoramento, onde você já tem todos os anticorpos e analisa todas as suas células e analisa os seus dados em apenas 5 minutos. E eu vou mencionar um pouquinho a importância que ele teve para o
no caso de estudo de COVID-19. Antes de lançar esse produto, nós fizemos, então, um estudo para ver a reproducibilidade desse ensaio. E aqui o que nós fizemos foi, pegamos um único doador, sangue de um único doador, ou PBMC de um único doador, e enviamos para seis diferentes instituições. Cada instituição tinha o seu próprio site-off. Cada técnico nesses laboratórios fizeram, então, a marcação dessa única amostra usando o MaxPar Direct Immune Profiling Kit, que tem os 30 anticorpos em pellets, em liofilizado. Não vou entrar em detalhes, mas existe a publicação, foi publicada em 2020, o resultado desse estudo, e o que você pode ver, basicamente, é que a variação da quantificação aqui, basicamente, de todas as amostras e o CV, e todas as populações, as 37 populações, temos uma variação muito pequena, entre 15% e 18%, quando comparado às diferentes instituições que fizeram o estudo, e dentro das instituições, a variação, então, na quantificação das 36 populações foi ainda menor, menos que 10%. Então, altamente reproduzível o estudo, pelo fato já dos anticorpos já estarem diluídos, estarem na mesma concentração, e você só precisar adicionar a amostra. Outro jeito de ver esse produto e ver os marcadores que existem, como eu falei, são 30 anticorpos já no tubo, preparado, em formato de tipo liofilizado, a gente fala dry pellet. E aqui você vê todos os canais, então, são do site-off, e você vê os canais que estão sendo usados agora pelos esses anticorpos que estão liofilizados. E são 30 anticorpos, mas você ainda tem espaço para botar mais 14 anticorpos. Então, a grande vantagem desse produto também é que ele não é fixo, ele tem 30 anticorpos já presentes, já diluídos, mas você ainda pode customizar com 14 anticorpos a mais, caso você tenha interesse em usar esse produto. Por exemplo, o Fluidigm teve uma estratégia de tentar, então, usar outros marcadores associados ao MaxPar Direct Immune Profiling Kit, por exemplo, para estudar células mieloides em células B, onde você pode adicionar o anticorpo CD11B ou CD33, por exemplo, CD22. E como eu disse anteriormente, por esses metais não terem uma sobreposição durante a detecção, não há uma preocupação de que esse anticorpo vai afetar a compensação de um outro anticorpo. Então, é muito mais fácil adicionar e remover, por exemplo, outros marcadores quando você está montando um painel de anticorpo em citometria de massa. Por exemplo, nós temos já desenvolvendo 6 diferentes combinações de anticorpos, como você pode ver aqui, que vai servir complementar esses 30 anticorpos que já existem no MaxPar Direct Immune Profiling Kit. Como você pode ver, mudando um anticorpo, esses são os canais disponíveis, adicionando ou não adicionando outro anticorpo, não tem muita interferência, porque não precisa se fazer compensação. E, além disso, não só a gente já tem sugestões aqui, mas você ainda tem espaço para mais 7 anticorpos, caso você queira fazer um estudo mais específico, onde os anticorpos não estão presentes no MaxPar Direct Immune Profiling Kit, ou o que a gente chama de Expansion Kits aqui. A outra grande vantagem também de citometria de massa, como eu disse, os anticorpos são conjugados com metais. Então, diferente de fluorocromos, que são sensitivos à luz, também não podem ser congelado e descongelado. Uma vez que você faz os stains das suas células, acaba o stain das células, as células podem ser fixadas e podem ser congeladas, porque o metal é estável, os isótopos de metal é estável, eles não são afetados pela luz, eles não são afetados pela congelar e descongelar. E nesse estudo aqui,
o MaxPAR Direct Immune Profiling Kit, uns 30 anticorpos, dois doadores diferentes, amostras de 2 doadores diferentes, foram usadas para fazer o staining com o MaxPAR Direct Immune Profiling Kit. E, nesse caso, alíquotas deles foram guardadas a menos 80. Então, depois de fazer o staining, as células estão marcadas, eu vou mostrar porque isso foi importante também para um consórcio do estudo do COVID-19. Você pode congelar as células a menos 80, todas elas já marcadas, fixadas, e nós avaliamos, então, até 4 meses, até 4 meses pós-congelamento, e não houve nenhuma alteração na capacidade de detectar ou na sensibilidade e expressão da detecção das moléculas nas amostras congeladas. Então, não só o MaxPAR Direct Immune Profiling Kit é uma ótima solução para o imunomonitoramento, porque os anticorpos já estão lá. Você tem uma análise feita em 5 minutos pelo software de 37 populações, rapidamente quem pode analisar isso, mas em estudos também de várias instituições, você vê a possibilidade de cada instituição coletar o sangue ou PBMC, fazer a marcação usando o kit, desculpa, e congelar. Uma vez que essas amostras são congeladas a menos 80, elas são estáveis pelo menos por 4 meses, e aí você pode mandar, então, para outra instituição onde você está colaborando, por exemplo. Existem vários estudos, eu não vou mencionar aqui, mas vários estudos, por exemplo, com Zika vírus também, onde as amostras são coletadas na América do Sul e foram enviadas para os Estados Unidos, congeladas para análise. E agora, eu gostaria de anunciar, a gente está muito contente da Fluidigm agora com a 4ª geração do CyTOF. Então, um momento muito bom que nós estamos vivendo, então, na citometria de massa. Como eu disse, muitas publicações, vários ensaios clínicos usando a citometria de massa. E agora nós lançamos, então, a 4ª geração, em maio desse ano, a 4ª geração do CyTOF. O nome dado, então, é o CyTOF XT. Ele tem várias vantagens, vários desenvolvimentos, tanto para a infraestrutura, também no sentido de padronizar a aquisição das amostras, também o número de amostras que você pode adquirir também é muito maior e muito mais fácil de instalar. Então, a 4ª geração com grandes melhoras tanto para aquisição, operação e também custo. Por exemplo, nós temos agora um carrossel, onde você pode botar 12 amostras, e o carrossel é, então, mantido a 4 graus, e você pode fazer, então, a aquisição das amostras automaticamente, ou seja, você pode simplesmente fazer a aquisição, o seu setup para aquisição, e deixar que a máquina faz, então, a aquisição completa. A outra parte importantíssima é a manutenção também, que ficou muito mais fácil, é muito mais fácil treinar hoje um operador para manusear e operar a citometria de massa. E os custos também para manter de infraestrutura estão muito menores. Por exemplo, aqui, uma das vantagens, então, do novo CyTOF XT é a possibilidade de adquirir as amostras, na verdade, durante a noite. Então, você tem hoje vamos dizer, em média, 8 horas de aquisição numa citometria de massa normal, porque o operador tem que estar lá adquirindo as amostras, mas agora, no final do dia, você também pode botar mais 12 amostras e elas vão ser adquiridas automaticamente, e no final do processo de aquisição, o instrumento automaticamente vai fazer a limpeza e desligar, né? E para mostrar, então, como eu disse, como o metal é estável, não é sensitivo à luz, no carrossel, que também é refrigerado, aqui você pode ver diferentes alíquotas da mesma amostra, onde você vê essa amostra adquirida na primeira hora e depois, 23 horas depois, o tubo 9 é adquirido, e quando você vê a média da expressão, da detecção desses diferentes anticorpos, você não vê nenhuma variação, mesmo as células tendo sido adquiridas 23 horas depois. Então,
um jeito de mostrar que, então, você pode adquirir as amostras agora durante a noite, sem comprometer a qualidade do seu stain. É lógico que o custo então, também um fator que sempre é levantado, quanto custa, é mais caro, não é mais caro, pistometria de massa. Eu acho que esse post apresentado na conferência Site 2019 fez um trabalho interessante, onde, na verdade, eles dividiram, né, todos os custos quando você está pensando em fazer um projeto de citometria para análise de single cell. Então, em mass cytometry, tem aqui várias características parâmetros que eles usaram para quantificar, comparado com citometria de massa, mas o importante é só destacar aqui que os custos foram razoavelmente o mesmo, e nesse projeto específico, na verdade, a citometria de massa foi até mais barato para ser realizado. Então, mencionei para você as características da citometria de massa, as vantagens de ter um metal conjugado a um anticorpo, aplicações únicas na citometria de massa, e o mais importante, nós agora estamos com a 4ª geração de instrumento, com ótimas melhoras e também com um preço menor. Nós estamos mais competitivos no mercado, com 35% mais barato no nosso preço do instrumento. A instalação é muito mais fácil agora, porque, de um modo geral, é uma espectrometria de massa por plasma e requer alguma instalação, algumas características específicas na instalação. Também o custo operacional da máquina, hoje usa-se menos argon, você precisa trocar menos as partes, então 30%, estimado em 30% mais barato para manter um CyTOF XT. Você não precisa de um operador sentado exclusivamente adquirindo as amostras, elas podem ser adquiridas automaticamente, e muito mais amostras agora podem ser adquiridas. 2 a 3. Então, e agora eu vou falar, eu tenho mais aqui uns 10 minutinhos, eu vou falar só rapidamente, que eu falei sobre célula de suspensão, mas eu queria dizer que a citometria de massa também pode ser usada para imagem. Nesse sentido, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a ideia é a mesma. Você tem um anticorpo conjugado com metal, ao invés do anticorpo estar conjugado com fluorocromo, como em imunofluorescência, por exemplo. Então, a marcação do seu tecido é feito muito similar como qualquer outro imunohistoquímica ou imunofluorescência. Você coloca os anticorpos e cuba, você lava a lâmina, e depois você, no caso da citometria de massa, a lâmina é introduzida no instrumento que a gente chama de Hyperion, e esse instrumento, na verdade, ele vai emitir um laser de 1 micrômetro, de 1 micrômetro quadrado, e vai remover 1 micrômetro quadrado de tecido, nesse caso representado por o que a gente chama de plume, e esse 1 micrômetro de tecido vai ter vários metais pesados ali, dependendo da combinação de anticorpo que você tem, e ele vai ser quantificado. E depois, cada micrômetro quadrado do tecido vai ser convertido em um pixel. Então, todo pixel, numa imagem, ele tem todas as informações de todos os metais. Então, se você fez uma marcação de tecido com 37 diferentes anticorpos, cada pixel vai ter informação se tem ou não metal pesado associado àquele anticorpo. E aí você pode construir várias imagens baseado na quantificação desses metais, fazendo que seria um coloramento falso, mas relacionado à intensidade do metal. E a outra coisa que você tem em relação à imunofluorescência na citometria de massa é que você não tem autofluorescência. Então, os tecidos, as imagens dos tecidos, quando você compara com imunofluorescência, vai ser mais... a resolução vai ser melhor, com pouca interferência de autofluorescência. E nesse exemplo aqui, você tem um único tecido que foi marcado com mais de 20 anticorpos. Então, um único tecido marcado com mais de 20 anticorpos. E cada pixel nessa imagem contém a informação desses 20 diferentes anticorpos. E aí você pode colorir, baseado na intensidade, colorir cada marcador. Então, por exemplo, aqui nessa imagem você vê o QKI67, CD45, CD31,
e a quantidade de metal que você detectou associado a isso agora é convertido numa coloração verde, vermelha ou azul. E você pode fazer isso para todos os 20 marcadores, ou seja, com um único tecido, um único stain, com mais de 20 anticorpos, você agora pode criar, por exemplo, 8 imagens. Isso aqui não é um corte em seriado de tecido, é um único tecido onde você colore e gera essas imagens. Então, não é uma sobreposição de células e localização, é a localização real das células desse único tecido, e que você pode representar diferentemente. Então tá, vou agora andar um pouquinho rápido no COVID-19, só para dizer que a Fluidigm, ela é uma empresa que tem tanto o portfólio proteômico, que eu falei com vocês, mas também tem a parte genômica, e nós temos também um teste para detecção do COVID, do vírus, né, do SARS-CoV-2, usando saliva, que foi aprovado pelo FDA também para fazer diagnóstico. Bom, de um modo geral, no estudo longitudinais de imunoprofiling do COVID-19, quando ele surgiu, quando ele apareceu, ninguém sabia para poder estudar o sistema imune e entender como isso funciona. Bom, primeiro, como vamos fazer o anticorpo, o painel do anticorpo, quer dizer, você quer ter um número maior de anticorpos para poder analisar o sistema imune todo. As amostras, em geral, são preciosas, porque as amostras dos pacientes são divididos em várias abordagens de estudos. Você quer ter uma análise de dados rápida, que permite um resultado rápido, onde você adquire e já tem os resultados com as populações, quantificações, etc., principalmente colaboração entre várias instituições. Eu mencionei do MaxPA Direct Immunoprofiling Kit, porque exatamente isso acabou sendo uma opção boa para o estudo do COVID-19, o 19, para fazer o imunomonitoramento dos pacientes. Você tem aqui 30 marcadores já, num leofilizado, e pode adicionar outras marcas. Você precisa basicamente de 300 microlitros de sangue para fenotipar com mais de 30 marcadores, e a análise de dados é super rápida com software que também foi desenvolvido em 5 minutos, então você tem todos os seus resultados. Bom, nesse sentido, quando nós validamos, quando o Fluidigm validou então o protocolo de staining, requeria que o staining fosse feito no mesmo dia. Então, chegava o sangue, o PBMC, você fazia todo o staining, lavava as células, fixava e adquiria. Mas com a aplicação específica para o COVID-19, o problema era coletar as amostras com biossegurança, quem vai estar no laboratório, quem vai receber o sangue, como vai fazer o staining, vai centrifugar tudo, como vai ser. Então, eu só quero destacar que esse grupo de pesquisadores tiveram uma brilhante ideia de modificar um pouco o nosso protocolo, onde o que eles fizeram foi pegar o sangue do paciente, jogar diretamente nesses anticorpos, nesses 30 anticorpos que são liofilizados, incubar por 30 minutos e aí fixar o sangue. E como são metais, não são fluorocromos, esse sangue fixado agora após 10 minutos podem ser congelados a menos 80 até ser processado ou para outra instituição em outro dia. Então, em apenas 40 minutos, eles desenvolveram um protocolo que faz, então, um banco de dados de sangue de pacientes com COVID-19 já marcados, usando 300 microlitros de sangue, já marcados com 30 anticorpos. Depois eles mostraram também que, descongelando esse sangue, eles podiam fazer também citocinas intracelulares. Então, essa foi a base, essa modificação do protocolo, o que deu aí um importante, como é que se diz, protocolo para poder iniciar, então, um consórcio de estudos, do estudo COVID-19. Nesse caso, tem um exemplo de 10 participantes, sites participantes nos Estados Unidos, que vão coletar mais de 2.000 amostras de pacientes, usando, então, o MaxPA Direct Immunoprofiling Kit para fazer o imunomonitoramento desses pacientes. Eu só tenho mais 5 minutos aqui, que eu gostaria, então, de falar um pouco, só mostrar algumas publicações para a sua referência depois no futuro, se você quiser ler também pode ler, ou conversar com a gente. Mas acho que eu não sou especialista em COVID-19, mas tenho lido bastante, e eu acho que ainda existe aí
não temos o conhecimento de como tudo funciona, por exemplo, que tipo de intervenção fazer, podemos avaliar o risco do paciente, quer dizer, avaliar o paciente, monitorar o paciente com o sistema imune dele e tentar predizer qual vai ser o risco, a gravidade. E com isso, então, está tendo vários estudos com COVID-19, tanto citometria de massa como outras plataformas. E aqui eu vou só mostrar alguns desses papers para você ver. Nesse caso aqui, esse primeiro estudo, então, transplantou, na verdade, células troncos e fizeram o acompanhamento 14 dias depois com um painel de 36 marcadores, incluindo 8 citocinas, para ver se havia melhora ou não da função pulmonar dos pacientes. Esse é um outro artigo também, onde mostrou, então, a participação de células do sistema inato, imune inato, usando, então, mais de 40 marcadores com citometria de massa, em 66 pacientes de COVID e 22 health control, achando algumas populações interessantes associadas à gravidade da doença, como monócitos CD16 positivos ou CD169 positivos. Nesse outro artigo, então você também vê aqui o CyTOF sendo usado para a quantificação das proteínas fosforiladas, nesse caso 12 diferentes proteínas fosforiladas foram analisadas no PBMC de pacientes com COVID, para tentar entender, então, qual é a cascata de sinalização que pode estar associada, então, à gravidade da doença. Aqui, então, um estudo mostrando, então, o tipo interferon gama tipo 1, e também o papel das células NK, e nesse caso eles usaram também o MaxPA Direct Immunoprofiling Assay, mas adicionaram também o PD1 e o TIM3 para complementar o anticorpo Penion. Aqui também mais um estudo, olhando de novo com 36 marcadores, olhando como que era a resposta de diferentes populações ao IL-1B, usando, então, CyTOF para caracterizar e também usando, então, a característica diferentes cascatas de sinalização para poder entender como essas células respondem à estimulação com IL-1 beta. E agora, para finalizar, eu queria só mostrar também que a imagem por citometria de massa também foi sendo usada no estudo COVID. Nesse exemplo, 2 pacientes, a biópsia pós-mortem foi usada para tentar classificar, tentar entender a organização e a infiltração no pulmão desses pacientes. E, por último, vou mencionar só algumas aplicações, tem mais 3 slides, só para vocês terem uma ideia de outras coisas que o CyTOF também foi usado. Eu acho que esse paper aqui também é muito importante para as pessoas que querem entender como que o citometria de massa compara com a citometria convencional, e eles fizeram um estudo muito importante, usando só um tubo, com 37 marcadores para a citometria de massa, e compararam com 8 diferentes pênios de anticorpo para a citometria de fluxo, ou seja, e obtiveram os mesmos resultados, sem muita diferença. Mas aqui você pode apreciar que, ao invés de fazer 8 tubos, 8 vezes mais amostras, clinical sample, você só usa uma quando você usa citometria de massa. Aqui, no caso de imunoterapia, também tem sido usado, nesse caso, para poder entender como que o anti-CTLA-4, anti-PD-1, ou quando eles juntam, quais são as populações celulares que estariam envolvidas numa resposta antitumor mais eficaz. Interessante, esse artigo aqui, na verdade, usou a detecção de nanopartículas. No caso, as nanopartículas têm ouro, o ouro tem uma massa molecular de 197, então pode ser detectada no nosso sistema. Eles mostraram um ensaio em vivo, onde antígenos eram associados a essa nanopartícula, e eles puderam quantificar quantas células dendríticas, quantas nanopartículas eram internalizadas pelas células dendríticas para a apresentação do antígeno para a célula T, e mostraram, então, uma resolução de
10 nanopartículas até 1 milhão de nanopartículas que podiam ser detectadas dentro da célula. Também um estudo usando plaquetas, e, por último, 2 estudos de imagem, onde se mostra aqui a possibilidade de, além de fazer a marcação do tecido com 35, 37 marcadores, usando esses 2 componentes, que também são metais pesados, e que podem mimetizar, então, o hematoxilina e o enzima. E, por último, aqui você tem uma imagem, um estudo feito após o tratamento quimioterápico com cisplatina. A cisplatina é uma droga quimioterápica e ela contém, na verdade, o platínio, que é detectado na citometria de massa. Então, basicamente, eles trataram um paciente com cisplatina, fizeram uma biópsia e fizeram o stain desse tecido com alguns anticorpos, mas usaram a própria fonte de metal pesado, que é a cisplatina, para entender como a cisplatina é posicionada no tumor ou nos tecidos, sem precisar fazer nenhuma marcação, só pegar o tecido e usar a própria cisplatina que ficou ligada no tecido para ver a biodistribuição da cisplatina. Então, acho que eu estou uns 5 minutos atrasado, desculpa. Muito obrigado de novo pela atenção. Se quiserem entrar em contato comigo, esse é o meu e-mail. E também, por favor, entre em contato com o Peça Bio, que é a nossa representante no Brasil, e eles podem ajudar vocês também, se vocês tiverem interesse em adquirir o instrumento, ou tecnologia, ou eventualmente fazer algum experimento também. Muito obrigado, e estamos abertos para perguntas. Desculpa, um pouquinho, 5 minutos atrasado. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Vinícius. Foi uma ótima apresentação. Eu vi aqui no chat que tiveram vários elogios, várias pessoas comentaram a sua boa didática e os seus slides que foram muito bem formatados. A gente tem 2 perguntas do Fernando Matias. Eu vou ler aqui inteirinho o comentário dele. Ele também parabeniza pela apresentação. Ele não conseguiu assistir a apresentação desde o início. Ele pergunta: na citometria convencional, frequentemente é necessário fazer uma curva de titulação com os anticorpos para encontrar a diluição ideal para cada marcador. Para a citometria de massa, é necessário fazer o mesmo procedimento com os isótopos? Muito boa pergunta, Fernando. Obrigado de novo por participar aí. Mais que você não tenha participado no início, espero que você possa assistir depois. É uma ótima pergunta. E o que eu posso dizer é que a parte biológica, o anticorpo, o clone, isso tudo funciona exatamente igual na citometria de massa também. Então, é necessário você, sim, fazer essa titulação dos anticorpos para você ter um ensaio melhor, saber a saturação do anticorpo e etc., que funcione melhor para marcar suas células. A vantagem, porém, é que em citometria convencional, geralmente nós fazemos essa titulação dos anticorpos isoladamente, um anticorpo por vez. Então, a gente faz um single stain e faz um anticorpo por vez. Como nós não temos sobreposição, pouca sobreposição, eu vou dizer, a maioria dos isótopos não sobrepõe. Então, o que você pode fazer, você pode combinar os anticorpos. Por exemplo, você pode fazer uma titulação de 10 anticorpos juntos, porque eles não têm interferência, não precisam ser compensados. Então, você pega o anticorpo A, B, C, D, põe no mesmo tubo e faz. Então, por isso também é a vantagem. Caso você tenha que fazer uma titulação, por exemplo, uma amostra de câncer ou biópsia, você vai usar muito menos material. Por exemplo, se você tiver 35 anticorpos, você teria que fazer 35 tubos vezes 4 diluições em citometria normal, enquanto em citometria de massa você precisaria provavelmente fazer 4 tubos e 4 diluições. Na verdade, nós desenvolvemos, eu tive a oportunidade de desenvolver uma metodologia que eu vou até estar apresentando no dia 21 de setembro, vai ser em inglês, eu posso mandar o exemplo, onde você basicamente usa 10 tubos em citometria de massa para poder titular todos os anticorpos 35, 37, 26 que você tem, usando só 10 tubos, um dia único de experimento
você poderia, então, fazer essa titulação. Essa é a vantagem de citometria de massa, porém é necessário. Ele ainda fez uma segunda pergunta, né? Vou continuar aqui. Muito interessante as aplicações da citometria de massa. Além de marcar suspensão de células e cortes histológicos, essa técnica possibilita analisar produtos celulares livres, como citocinas e quimiocinas secretadas? Sim, secretadas. Nós não temos nenhum produto ainda para detectar citocinas secretadas. Você teria que fazer, então, o convencional, que seria a citocina intracelular, estimular a célula, bloquear, fixar, permeabilizar e fazer esse stain. Mas não temos nada que detecta citocina, se foi essa a sua pergunta, citocina, por exemplo, em suspensão, ou no sangue, ou numa cultura de células. Nós não temos ainda esse produto. Mas você pode fazer, sim, citocina, pode fazer qualquer coisa que você faz em citometria convencional, tirando a detecção de, por exemplo, de FP ou alguma outra, uma célula autofluorescente. Isso a gente não consegue detectar em citometria de massa, mas todas as outras aplicações, em geral, são compatíveis com citometria de massa. A citometria de massa tem essa vantagem que, por exemplo, teve estudos onde pessoas foram expostas a metais pesados, por exemplo, e você pode naturalmente só coletar as células dela e, dependendo do metal pesado que ela foi contaminada, você pode detectar a presença desse metal pesado na célula e ver. Então, tem alguns estudos de pessoas interessadas, por exemplo, em estudar células vermelhas para níveis de alguns metais pesados que possam estar associados à célula. Legal. Vinícius, só uma perguntinha do meu lado mesmo. Sim. Os anticorpos para as análises de células em suspensão são os mesmos que usa para tecido? Sim. Inclusive, boa pergunta. Obrigado, Fernando. Eu até esqueci de mencionar isso. Como eu mostrei, nós temos um catálogo de mais de 800 anticorpos. Se você for ver no nosso catálogo, os clones vão ser os mesmos. Por exemplo, se você está interessado em CD4, em humano, o clone que você usa ligado a FITSP e APC vai ser o mesmo clone que a gente tem também. A gente não desenvolve clones específicos para citometria de massa. Porém, se não existir o anticorpo do seu interesse, vamos dizer, você tem uma molécula interessante, nós não temos no nosso catálogo, nós vendemos um kit de conjugação de metais. Então, se você tiver um anticorpo purificado, na ausência de qualquer outra proteína, por exemplo, um anticorpo purificado em PBS só, você pode usar esse kit de conjugação. Basicamente, é como preparar um DNA, você vai fazer uma centrifugação, vai incubar por 30 minutos no próprio tubo de Eppendorf, vai lavar e tal, e em 4, 6 horas você consegue conjugar o seu anticorpo com qualquer metal que você queira. Então, é um processo também, essa é uma facilidade também de trabalhar com citometria de massa, é que a conjugação ela é simples, é a mesma química para qualquer marcador. Por exemplo, se você tem FITSP e APC, talvez sejam uns protocolos diferentes, mas se você quiser conjugar com 141, com 169, com 165, é o mesmo protocolo para todos eles. Então, é fácil de também você customizar o seu painel de anticorpo. Obrigado, Fernando, esqueci de mencionar isso. Imagina. Muito obrigada. Então, eu acho que a gente passou um pouquinho do tempo, acredito que não surgiram mais nenhum questionamento. Eu agradeço demais a sua participação, Vinícius. Eu acho que a citometria de massas no Brasil ainda não alcançou o potencial que pode vir a alcançar, e eu acredito que o novo equipamento que você mencionou vai contribuir aí para permitir, né, que a gente tenha mais utilização dessa tecnologia, né, tão inovadora no nosso país, né. Eu agradeço novamente. Quem ficou com alguma dúvida, tiver interesse, para saber um pouquinho de valores, ou tiver alguma dúvida, quiser fazer uma conversa mesmo, para a gente comparar, né, os custos a gente às vezes imagina, a citometria de massas é caro, mas às vezes a gente colocar na pontinha do lápis, como o Vinícius mostrou, né, naquela comparação,
às vezes acaba sendo até mais barato, né? Então, sem compromisso, pode entrar em contato com a gente, marcar uma reunião, a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês e fornecer qualquer outra informação. Eu acho que é isso, Vinícius. Muito obrigado. Obrigadão. Um bom dia para você, um bom dia, uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado a todo mundo de novo. Obrigado, Fernanda, pela oportunidade. SBI também. Também. Obrigada, SBI. Obrigado. Tchau, tchau.